Então, temos ainda no nosso cérebro a área em que você tinha uma agressividade grande e precisava dessa agressividade para sobreviver como indivíduo. A lei de Deus foi colocada ali para você sobreviver. Então, a agressividade, por exemplo, no tempo dos dinossauros, era uma agressividade grande. Não existia ser humano, porque o ser humano é mais frágil do que aqueles seres enormes ou muito rápidos que destruíam tudo que pegasse, se alimentavam constantemente de todos os outros seres. Então, era o cérebro dos répteis, daqueles dinossauros que a gente vê nos filmes, Parque dos Dinossauros, aqueles filmes que a gente vê muito tipo de dinossauros, sempre agressivos, os ráptors, mas já pensavam. Eles já trabalhavam em bando, eles já tinham uma consciência coletiva. Então, fragmentada, mas já planejavam os ataques, já planejavam a caça. E o ser humano foi se desenvolvendo depois de descobrir o fogo, a controlar o fogo, a cozinhar os alimentos, a construir seus abrigos, que ainda hoje nossas casas são as cavernas antigas do homem das cavernas, só que hoje estão sofisticadas, a gente faz nossa caverna do jeito que a gente quer, ou aluga ou compra da maneira que a gente quer, mas são cavernas que nos abriga do frio, da chuva, das tempestades, do vento forte, dos raios, trovões, que antigamente o ser humano, quando começou, era exposto a tudo isso. Então, temos ainda nosso cérebro reptiliano, está lá dentro do cérebro. Depois veio o cérebro dos sentimentos, é o cérebro que transforma o instinto, a lei de Deus. Então, você tem que estudar a lei de Deus, você tem que sentir a lei de Deus, você tem que conviver com a lei de Deus. Chama sistema límbico. Todo mundo já viu em tatuagem, a coisa, o olho de Horus, aquele desenho que o pessoal fala é o olho de Horus. Realmente, Horus era um deus egípcio que tem uma história muito comprida que eu não vou contar, mas vocês podem botar no Google, Horus, que aí vocês vão ver a história dele, que é muito, muito interessante. Se você pegar o desenho do olho de Horus, o desenho vindo dos hieróglifos, não esses sofisticados que já tem, sofisticados pela arte, principalmente pela tatuagem, o olho que vem desenhado lá nos hieróglifos, você fazendo o desenho, o contorno dele, e botando no desenho o contorno do sistema límbico é exatamente. Então, como não existe coincidência, os egípcios já tinham médicos especialistas em neurologia, eles já faziam cirurgias cerebrais. Já tem múmias que têm a cicatriz nos ossos de que foram abertos, trabalhado o cérebro e depois foram fechados. Então, o olho de Horus também tem relação com o sentimento das pessoas, que é exatamente o nosso sentimento é controlado. Todas as suas sensações passam por uma parte do cérebro que se chama sistema límbico. Põe aí no Google que vocês vão ver como é bonito, que é o olho de Horus, e funciona muito bem, e tem toda e qualquer relação que você queira com o deus Horus, lá do Egito Antigo. Então, esse é o nosso córtex cerebral que nos permite estudar, nos permite ter raciocínio. Deixa eu ver aqui meu roteiro. Esse raciocínio. Então, no Egito Antigo ainda, surge as primeiras escolas, porque depois que se descobre que se está aprendendo, você meditando que está aprendendo, lá no Egito Antigo surgem as primeiras escolas. Teve um deus, um deus não, um faraó, que se achava um deus,
Ele aboliu um determinado Deus Amon. De repente, num decreto, ele aboliu o Deus Amon, instituiu a adoração ao Deus Ra, que ele criou, o Deus Ra, simbolizado pelo Sol, um Deus que não tinha forma, era simbolizado, não era o Sol, ele era simbolizado, aquela energia, aquela luz ofuscante, era como se a gente estivesse olhando para o Deus Ra. Era o Deus da luz ofuscante, que dá a vida à Terra. Se a gente não tiver o Sol, nós não vivemos. Nenhum ser vivo vive, nem as plantas vivem. 3 meses morre tudo, porque não tem o Sol para manter. Então, ele, sabendo isso, naquele tempo, há mais atualmente, há uns 5.000 anos, quase 5.000 anos, esse faraó institui esse Deus e cria uma cidade chamada a Cidade do Sol, que era a cidade do conhecimento, e colocou lá de todos os países que o Egito dominava, e pegou os mais sábios, as pessoas mais sábias, e colocou lá. Ou seja, pegou as pessoas especializadas na astronomia, especializadas na agricultura, especializadas na matemática, especializadas na música, e criou essa escola. Foi a primeira universidade que se ouviu falar, que tinha todas as matérias, todos os professores, e lá foi o primeiro marco que a gente encontra do conhecimento transmitido para outro. Você ia lá aprender. Bom, mas aí a história desse faraó, ele arranjou uma encrenca grande quando ele elimina o deus Amon e termina morrendo rapidamente. Ele é muito jovem, sempre tinha 18 anos ou menos por aí, e ele é morto e é substituído por outro que retorna tudo, destrói a cidade do Sol, volta à adoração ao deus Amon, mas sobrou muita gente que adorava, entendeu o que o faraó dizia e adorava o deus Ra, um deus sem forma. E, com o tempo, as duas religiões se fundiram.